Olá, professores, tudo bem? Hoje a gente faz a nossa oitava formação aqui no Programa de Recuperação e Aprofundamento. É um programa, então, que a SEDUC de São Paulo vem desenvolvendo para estudo e formação dos professores no trabalho de recuperação com o caderno Aprender Sempre. É nosso oitavo encontro. Eu reforço isso porque talvez lá no PowerPoint que a gente recebeu da SEDUC, vocês verão ali sétima formação. Na realidade, se a gente for fazer uma retrospectiva aqui dos nossos encontros que começaram lá dia 9 de setembro, vocês verão que foram de fato 7 anteriores. Este é o oitavo encontro. Hoje a gente fala aqui do campo jornalístico midiático e multiletramentos na sequência de atividades. A novidade é nós trabalharmos com o caderno volume 1 de 2021. Então, esses cadernos Aprender Sempre de 2021 já estão disponíveis na EFAP. Vocês, professores, já podem fazer o download, ou no caso, a coordenadora da escola, eu acredito que já enviou também para vocês. Então, nesse sentido, a gente já está se antecipando, se preparando um pouco para o início do ano que vem. Eu acredito que a SEDUC, na verdade, quis apresentar essa novidade para vocês nesse finzinho de ano, porque vocês observaram o caderno volume 3, Aprender Sempre, que foi um caderno muito melhor elaborado ali em língua portuguesa, pelo menos é sobre ele que eu posso falar um pouco. Eu acredito, ou pelo menos a minha opinião, eu gostei do caderno volume 3 do Aprender Sempre. Ele ficou muito bem esquematizado, as sequências didáticas muito bem pensadas, e mesmo também a funcionalidade ou a praticidade para o aluno ali manusear, responder, enfim, ficou tudo mais também editorialmente mais organizado. E seguindo essa linha e pensando o contexto de recuperação, que será essencial em 2021 em função da pandemia, o caderno Aprender Sempre está sendo reformulado e o volume 1 já está pronto e disponibilizado no site da EFAP. Então a formação de hoje vai sondar algumas sequências de atividades do caderno volume 1 do Aprender Sempre, com o olhar sobre o campo jornalístico midiático e os multiletramentos, ou seja, o processo de letramento nas multilinguagens com as quais os alunos têm contato ao longo de sua vida social e na sua vida escolar também. Tá? Então vamos só fazer um breve retrospecto aqui. Aqui a gente tem essa playlist, deixa eu só dar um zoom aqui para vocês. Até agora, então, eu disse agora há pouco que este é o oitavo encontro. Então, na playlist ali dos demais encontros que a gente teve aqui nesse programa de formação, você pode buscar ali no meu canal a playlist completa. Então, iniciou lá no dia 9 de setembro e a gente teve, portanto, 7 encontros até o momento, né? Há 8 vídeos aqui porque eu fiz aqui um recorte da quinta formação, trazendo só o trechinho que eu falo ali de elaboração de questões de alternativas. Mas foram então 7 encontros até o dia 2 de dezembro e hoje a gente faz, portanto, o oitavo encontro, tá certo? Muito bem, então. Então, deixa eu alternar aqui para o nosso PowerPoint, vamos iniciar a formação. E hoje eu estou fazendo novamente gravada, né? Dos outros 7 encontros, teve um deles que eu fiz gravado também por uma questão técnica. Hoje é mesmo por uma questão de agenda e seria melhor, portanto, para mim deixar já gravado. Porém, eu estou divulgando aqui no YouTube para vocês ao vivo, quer dizer, no modo de estreia, para que o chat ao vivo também funcione e vocês possam interagir no chat. Embora hoje eu vou fazer de um modo diferente. E aí a interação pode se dar na reunião entre os professores da escola junto à coordenação e aí a gente pode fazer as reflexões e interações de um outro modo desta vez. Tudo bem? Então estamos aí. Então é a pauta formativa, a SEDUC está chamando de 7, da sequência de atividades 1 de 2021. Então essa é a novidade que eu já falei ali na apresentação. E a gente trabalha com o campo jornalístico e midiático e os multiletramentos nas sequências de atividades. A pauta de hoje, então, nós teremos o levantamento das experiências de formação na TPC, o foco nas operações de produção
e revisão textual, que foram temas nas pautas anteriores, vocês devem se lembrar. Antecipação das transmissões da etapa de ano, que vocês têm no Centro de Mídias SP antes desta pauta da escola. E a pauta formativa proposta para o encontro nas escolas, que é aqui, cujo tema já foi apresentado. Na pauta de hoje, nesta formação da escola, nós teremos então 5 reflexões. E eu vou depois, ao final dos slides, deixar essas 5 reflexões em destaque no finalzinho do vídeo. E aí, portanto, o grupo pode pausar o vídeo e fazer as reflexões depois pelo grupo do WhatsApp dos professores da nossa escola ou pela reunião no Microsoft Teams, como de repente a coordenadora preferir. Então serão essas as 5 reflexões. Eu não vou ler com vocês nesse momento, porque elas estarão depois ali nos próprios slides, tudo bem? E os objetivos são levantar informações sobre o processo formativo nas escolas, orientado pela pauta formativa, conhecer os objetivos propostos para as transmissões de etapa e de ano, relativos ao trabalho com as situações de atividades 1 de 2021, compreender o percurso formativo proposto para o terceiro momento do ATPC junto dos professores e refletir sobre possibilidades de trabalho com o campo jornalístico, midiático e os multiletramentos. Então, esta é a pauta da escola, que terá em torno de 90 minutos, somando o tempo dessa transmissão e o tempo depois de discussão no grupo, na escola, evidentemente. Vocês tiveram, então, no CMSP, antes dessa pauta formativa, a transmissão aqui da etapa 1, que trabalhou com sequências de atividades 3, com as habilidades essenciais, com a diversidade de gêneros também nessa sequência de atividade 3, e antever levantar as necessidades de aprendizagem dos estudantes com relação aos principais gêneros abordados na sequência de atividade. E na transmissão ano série 2, aquela que vocês optam por qual série vocês vão assistir, então o objetivo era conhecer a proposta da sequência de atividades 1 de 2021, relacionando-as com habilidades essenciais e de suporte, e analisar algumas atividades refletindo sobre possibilidades de uso de recursos tecnológicos para realizar as atividades propostas na sequência de atividades 1 de 2021. Então, há uma preocupação muito aqui evidente a respeito dos recursos tecnológicos, provavelmente pensando a possibilidade ali de um ensino híbrido no início do ano que vem, e aí, portanto, esses recursos tecnológicos estarão presentes cotidianamente no nosso trabalho pedagógico. A pauta da escola, então, tem como objetivos compreender as implicações do trabalho com o campo jornalístico midiático e os multiletramentos, e analisar como se concretiza o trabalho com o campo jornalístico midiático em algumas das aulas da sequência de atividades 1 de 2021, e em que medida as propostas podem favorecer os multiletramentos. Aqui nós temos as habilidades essenciais de produção de texto no caderno volume 1, portanto, de 2021, aqui de todas as séries. Eu não vou fazer a leitura com vocês dessas habilidades aqui, seria muito extenso nessa apresentação. Os slides estão aí e vocês, como professores, também já receberam esses slides com a professora coordenadora. Então aí vocês podem depois ler com calma e conhecer as habilidades. Eu vou só destacar que lá no 6º ano, a habilidade de analisar as formas de composição dos gêneros textuais do campo jornalístico. E vocês sabem que o campo jornalístico, ou os gêneros textuais do campo jornalístico, eles serão recorrentes em todas as séries nas aulas de língua portuguesa. E aí prossegue com o destaque às habilidades de produção textual em todas as séries, também aqui, portanto, no 8º ano e no 9º ano, muito mais focadas aqui em questões de gênero e linguagem. Depois também lá no ensino médio, passo destaque aqui para o trabalho com textos publicitários no 1º ano do ensino médio, ok? E também ali no 3º ano do ensino médio, há um trabalho ali com textos narrativos, tá? Então, a produção de texto no 3º ano do ensino médio, ela foge um pouquinho dentro desse recorte aqui do volume 1
do trabalho do campo jornalístico midiático. Aqui um quadro organizativo para a gente entender esta organização, então, das habilidades e dos campos de atuação. O caderno do Currículo Paulista trabalha com esse conceito de campo de atuação. É também equivalente à ideia de esfera de atividade humana, que a gente encontra, por exemplo, nos linguistas bakhtinianos. A ideia de campo de atuação ou esfera de atividade humana é você pensar, portanto, o campo social de atuação mesmo, isto é, o espaço da sociedade e as atividades nele implicadas que envolvem os sujeitos e suas práticas, que incluem as práticas de linguagem, ou seja, os textos. Então você tem, por exemplo, aqui o campo da vida cotidiana, então você pensa nas práticas de linguagem presentes na vida cotidiana, doméstica, íntima, e os textos que circulam e que são produzidos no interior dessas práticas. No campo da vida pública, então, isso compreende as atividades profissionais, a vida pública enquanto a sua relação com a sociedade e os meios pelos quais nós nos comunicamos socialmente, e aí nisso está incluído o campo jornalístico midiático, ou seja, a sociedade se comunica por meio das mídias e da atividade jornalística, a partir da qual a gente se informa, por exemplo, do que acontece ao nosso redor. Também existem os campos como o das práticas de estudo e pesquisa, ou seja, atividade acadêmica e científica, e dentro dela se produzem textos e gêneros específicos, assim como também o campo artístico literário, onde se produz, por exemplo, a literatura, isto é, os gêneros literários dos quais vocês já conhecem, tá certo? Então, o nosso foco aqui é o campo da vida pública e dentro dele o campo jornalístico midiático. As práticas de linguagem que estarão, portanto, envolvidas nesta atividade e aqui do 8º ao 9º ano, esse é o quadro, portanto, organizativo, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, e ele supõe uma progressão horizontal e vertical de habilidades, certo? Então a ideia é sobretudo da espiralidade, né? Ou seja, você avança, mas você também retoma, e por isso, portanto, é horizontal e vertical. Essa vai ser a primeira reflexão, e como eu disse, a gente vai deixar essas reflexões para o final, então no finalzinho eu deixo as 5 reflexões pausadas, e o grupo vai definir a melhor maneira de fazer isso, mas já vão pensando durante essa nossa apresentação. O que pode ser ensinado e aprendido quando trabalhamos com textos do campo jornalístico midiático? O que pode ser ensinado e aprendido? Eu tenho certeza que vocês sabem essa resposta porque a gente já faz isso há muito tempo, né? Há pelo menos uns 20 anos que os textos do campo jornalístico midiático estão presentes nos materiais didáticos de língua portuguesa e, portanto, nossas práticas em sala de aula. O campo jornalístico midiático, o que diz o currículo paulista? Então, o currículo paulista, lá no material 2019, destaca para a gente o seguinte: os gêneros jornalísticos, informativos e opinativos e os publicitários são privilegiados com foco em estratégias linguístico-discursivas e semióticas voltadas para a argumentação e persuasão. Também se destacam as voltadas à comparação e análise em diversos gêneros de diferentes mídias. Então, há essa valorização dos textos do campo jornalístico midiático no currículo paulista. Ainda temos a organização tipológica e principalmente do gênero textual está em relação direta com os valores sociais que orientam sua constituição em dado momento histórico. Tendo essas premissas, escolhemos 4 grandes discursos para o estudo: o publicitário, o jornalístico, o artístico e o político. Então, nesse recorte aqui do currículo paulista de 2011, desde então, o campo jornalístico, midiático, que vai incluir o publicitário, por isso que ele está aqui também em negrito, ganharam espaço de destaque no trabalho pedagógico.
E disso a gente extrai a próxima reflexão. Por que os textos publicitários foram inseridos no campo jornalístico midiático? Então, como eu disse, eu não vou responder isso aqui, nem a gente vai discutir nesse momento, mas vão pensando para refletir ao final, ali no grupo, por que a atividade publicitária foi inserida no campo jornalístico midiático. O que eu já devo, pelo menos, adiantar para vocês é que a ideia dos agrupamentos muitas vezes leva em conta as atividades humanas, as suas práticas, e que, de alguma forma, tem a ver com a sua atividade profissional. E evidentemente que você pode pensar que jornalistas e publicitários não são os mesmos profissionais. Eles são profissionais de formações diferentes e, portanto, de atuações diferentes. Então, pense aí por outro caminho o que une o jornalismo e a publicidade. Tudo bem? E para a gente esclarecer o conceito de multiletramento, nós temos este outro recorte aqui do currículo paulista. O termo multiletramentos, cunhado para representar a multiplicidade social, cultural e linguística presente na sociedade globalizada, e a multiplicidade semiótica, que constitui os textos que circulam dentro e fora da escola. Os multiletramentos podem acontecer com o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, quando falamos em multiletramento, a gente está considerando o conceito do letramento, ou seja, da apropriação da linguagem por parte, portanto, do aluno, do ser aprendente ali, do aprendiz, na multiplicidade de linguagens e contextos e culturas dentro das quais a gente está, portanto, inserido. Então, as oportunidades de letramento que a escola deve oferecer aos estudantes devem incluir as múltiplas linguagens, portanto, a multiplicidade semiótica e também considerar a multiplicidade social e cultural onde esses textos e essas práticas acontecem, tá certo? E aí a reflexão 3. Há alguma relação entre o trabalho, numa perspectiva dos multiletramentos, e o trabalho com o campo jornalístico midiático? Então, aí você vai combinar duas ideias aí. A ideia, portanto, de multiletramento, como a gente viu no slide anterior, que refere tanto à multiplicidade social e cultural da atividade ali histórica de linguagem, como também a multiplicidade semiótica dos gêneros discursivos. Então, essas multiplicidades têm a ver com o próprio campo jornalístico e midiático. Esse campo jornalístico e midiático reflete essas multiplicidades ou não tem nada a ver? Nessa reflexão 3 você procura combinar aí essas duas noções. E aí, finalmente, a gente vai entrar um pouquinho agora nos caderninhos do aluno, tá? A gente vai, eu sempre prefiro abrir o próprio caderno do aluno para a gente visualizar melhor aqui, né? E no caso a gente vai abrir ali o caderno do 6º ano, sequência de atividades 1 de 2021, a atividade 1, aula 1, lá na página 4, tá? Então deixa eu fazer a alternância aqui. Só um minutinho, agora sim. Aqui, tá? Então, esse aqui é o caderno do aluno do 6º ano, né? Aqui, 6º ano. Aprender Sempre, volume 1, que vai ser o material para o ano que vem. Olha que legal, a gente já está tendo acesso a esse caderninho. Eles também parece que juntaram aqui língua portuguesa e matemática num único volume, num único exemplar, né? Vamos avançar mais um pouquinho. Língua portuguesa. E aqui, chegamos na atividade da aula 1, aqui na página 4. E a atividade da aula 1, ela é: jornal é para ler ou para ouvir? Objetivos da aula: conhecer as características dos diferentes gêneros textuais do campo jornalístico, escritos, orais e multimodais. Identificar a ideia central em textos do campo jornalístico. Então, olha que legal, lá no 6º ano de cara, você já vai falar dos textos jornalísticos nas múltiplas linguagens, ou seja, escritos, orais e multimodais. Você já vai refletir ali com o aluno,
por exemplo, o jornalismo impresso, o jornalismo televisivo, radiofônico, o jornalismo pela internet, né? O jornalismo aqui nos podcasts também. Você tem um trabalho bem bacana aqui sobre o trabalho com o discurso jornalístico e as múltiplas linguagens que envolvem. Tá? E a aula 2, desmentindo notícias falsas. Eles foram aqui numa escolha temática muito legal, porque você, refletindo sobre o campo jornalístico e sobre a atividade jornalística, que tem como base o tratamento da informação, você propõe ali para as crianças de 6º ano uma discussão sobre notícias falsas. É um tema extremamente atual e sobre o qual a gente tem certeza que as crianças terão muito o que falar. Tem como objetivo, portanto, aprender a verificar a autenticidade das informações e produzir textos de gênero notícia, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. Na temática das notícias falsas, as crianças vão conhecer aqui as agências de checagem, aqui 2 estão sugeridas, a Agência Lupa e Aos Fatos, né? E aí um trabalho com notícias falsas, né? E o trabalho de reescrever notícias desmentindo o que foi dito. Então é um trabalho de produção bem contextualizado, né? Imbuído ali numa discussão que não há dúvida que interessa às crianças, tá certo? Muito bem, deixa eu voltar então lá no PowerPoint. Tá? E aí a gente já conheceu, portanto, aqui a sequência de atividade do 6º ano. Lá no caderninho do 8º ano, a gente vai ter esse outro trabalho aqui com entrevista. Deixa eu fazer a alternância, então, para o PDF. Lá do 8º ano, tá aqui. Lá na página 6. Então, esse aqui é o caderninho do 8º ano. Veja que, na verdade, começa desde a aula 1 já o trabalho com o gênero entrevista, sempre naquela perspectiva de conhecer o gênero primeiro, estudá-lo, aprofundar em aspectos de linguagem, para depois você chegar lá na produção. E a aula 2, entrevista mais perto de você, tem como objetivo identificar as principais características do gênero textual em entrevista, reconhecer os elementos que organizam textualmente a entrevista e compreender o tipo de linguagem empregada na entrevista conforme o meio de circulação, revista ou jornal e o público leitor. Então começa com a sugestão aqui de uma entrevista na TV USP. Então é um trabalho aqui com a linguagem já multimodal, ou seja, você vai combinar uma transmissão do YouTube com legendas, com banners que acompanham a própria transmissão ali de uma produção televisiva, com a linguagem oral da entrevista, e o aluno é levado, portanto, a assistir, a fazer reflexões, né? E pensando aqui na questão do ensino híbrido, você já tem aqui um link do YouTube que você vai incorporar a sua aula enviada para os alunos remotamente, por exemplo, no início do ano que vem. O próprio caderninho volume 1 2021, ele está organizado pensando esta possibilidade de recursos tecnológicos adequados ao ensino remoto também. Tá? E aí depois tem aqui outro exemplo de entrevista. Aqui um trabalho bem simples de identificação dos elementos básicos do entrevistador, o entrevistado, temática, o suporte, a linguagem empregada. Um trabalho aqui com a linguagem, portanto, um aprofundamento aqui nos aspectos linguísticos importantes da entrevista, hora da pesquisa e assim segue. Então, a gente conheceu mais um pouquinho agora do trabalho do 8º ano, lá na sequência de atividade 1, aula 2. Tá? Então, depois da gente passar um pouquinho ali pelo caderninho volume 1 do 6º ano e do 8º ano, a reflexão que vai ficar é que a aprendizagem essas duas propostas de atividades podem possibilitar em relação às práticas do campo jornalístico, midiático e aos multiletramentos. E aí o professor, com o caderninho em mãos, né, a gente já disponibilizou, acho que a coordenadora já mandou para vocês os PDFs do caderninho também, vocês podem, né, manusear esse caderno, folheá-lo melhor e, portanto, refletir com mais
adequação aí nessa reflexão. Então até acho legal a gente deixar as reflexões para o final, porque vocês vão ter mais tempo também para isso, tá bom? A gente dá um pulinho agora no caderninho do volume 1 do 7º ano. Deixa eu mudar lá então. Aqui. Então lá no 7º ano, na atividade que está lá entre as páginas 6 e 7, na atividade 2, aulas 2 e 3, aqui. Aulas 2 e 3, o tema é vacinar e doar. É só começar. Então, eu tenho certeza que vocês já sacaram o quanto que os elaboradores do caderno volume 1 estão antenados com os temas da atualidade, né? Ou seja, isso é muito legal para a gente aproveitar tudo que está acontecendo, o que os alunos estão discutindo entre si, ou as discussões que eles acompanham também nas mídias, ou em casa, e trazer isso para a aula, né? Dentro de um trabalho focado na produção de textos. O objetivo é, então, ler cartazes, identificando os efeitos de sentido produzidos pelo emprego dos modos verbais mais utilizados, indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, um trabalho com cartaz, um texto, mais uma vez, de multilinguagem, linguagem visual e verbal. Então, aqui você tem esse trabalho com esse cartaz aqui. Depois um trabalho aqui com outros 2 cartazes de campanhas, como esse aqui de campanha de doação de leite materno. Certo? E este outro aqui também de campanha de doação de leite materno. Esse é o trabalho lá no 7º ano com o gênero cartaz, focando também aí um aspecto de linguagem importante que é os modos verbais dentro do texto publicitário. Lá no caderno do aluno, aqui do 9º ano, lá na aula 7, Autorretrato parte 1, vamos achar esse material, só um segundinho. Tá aqui. Então, nessa aula 7 aqui, chamada Autorretrato, o objetivo é realizar uma descrição a partir do gênero textual perfil, de modo a refletir sobre as características físicas e psicológicas de si mesmo. Então, nós temos aqui esse trabalho com 2 imagens primeiro, um autorretrato de Benedito Calixto de Jesus, de 1923, e uma imagem aqui de uma garota tirando uma selfie. E o trabalho com a produção escrita. Vocês vão trabalhar então com a escrita de características físicas e psicológicas, com a descrição, a construção de um perfil. E esse tipo de texto perfil, esse gênero textual, ele é comum, recorrente nos textos, no campo jornalístico. Então, frequentemente, ali acompanhando uma matéria jornalística, uma reportagem, um trabalho mais amplo, você pode encontrar ali boxes laterais na revista ou no jornal que traçam o perfil de uma determinada figura que está ali em destaque numa matéria jornalística. Então, o gênero perfil, embora ele tenha um teor biográfico, ele costuma ser bastante praticado também no terreno aqui dos textos jornalísticos, tá certo? E a gente vai agora para o ensino médio. Lá na aula 5, na atividade 1, aula 5, página 9 do caderno do aluno, a gente vai ter o seguinte. Deixa eu mudar para lá. Aqui, esse trabalho na aula 5, aprimorando os conhecimentos acerca do texto publicitário. Objetivo: desenvolver estratégias de leitura crítica frente aos textos publicitários e analisar e elaborar textos publicitários escritos, considerando sua adequação aos contextos em que foram produzidos. Então, lá no primeiro ano do ensino médio, o foco no trabalho publicitário, que já estava lá presente no 7º ano, vocês se lembram? Aqui no primeiro ano, esse gênero retoma e está dentro do campo jornalístico e midiático, como a gente comentou. Então, aqui o aluno vai ser levado a refletir sobre os recursos utilizados no texto publicitário, incluindo aqui a ideia do slogan,
né? Aí ele pensar o tipo de campanha que está aqui, a linguagem não verbal, a persuasão, o uso de cores. Então, um conjunto de elementos que compõem o gênero aqui multimodal publicitário. E depois há outros textos para ele analisar, ok? E depois lá na aula 6 vai para o planejamento do texto publicitário. Então, depois de estudar o gênero, há sempre uma situação de produção desse texto ou do texto nesse gênero, ok? Na segunda série do ensino médio, lá na página 11, atividades 1 a 3, aula 2, a gente vai ter o seguinte. Só fazendo uma correção em relação ao slide aqui, na verdade começa na página 12, tá? Os dados são lançados. Então, objetivos: ler textos multimodais e organizar notas sobre o texto. Então, aqui, houve na aula anterior a leitura de dados de uma pesquisa do IBGE sobre o acesso à internet nos domicílios brasileiros, e o aluno, então, vai ser levado a refletir aqui com o professor algumas questões sobre o que foi lido na aula anterior. E aí, depois, na questão 2, traz aqui o gráfico para ser lido e interpretado. Então, a gente está trabalhando com a leitura de textos multimodais, no caso, um gráfico que envolve textos, envolve ícones, envolve cores, representações gráficas, aqui no caso em barras, a linguagem matemática, aqui nos números, percentuais, etc. Então, o trabalho com gráficos ou mesmo infográficos. Então, esse trabalho aqui no segundo ano do ensino médio, certamente que é enriquecedor nesse sentido de dar a oportunidade de leitura de textos multimodais. E de tudo isso, antes da gente ir para o caderno volume 1, do terceiro ano do ensino médio, a quinta reflexão e última, lembrando que vai ficar tudo para o finalzinho depois para vocês. Como essas duas atividades podem colaborar para o desenvolvimento de uma postura crítica em relação ao campo jornalístico midiático. Lembrando que lá no sexto, no primeiro ano, se focou ali no trabalho com textos publicitários, são textos que estão no campo jornalístico midiático, mas que também são da atividade discursiva da persuasão, ou seja, textos que trabalham com o convencimento, seja em campanhas ou na venda de produto. Então, isso tem a ver com postura crítica, tá? E no segundo ano do ensino médio, trabalho com a leitura de gráficos ou infográficos. Isso colabora com o desenvolvimento de uma postura crítica em relação aos textos do campo jornalístico midiático. E, por fim, aqui na situação de atividade 1 do terceiro ano do ensino médio, lá nas aulas 2 a 5, a gente vai ter trechos de romances que buscam representar o caráter multifacetado da sociedade brasileira. Então eu tinha avisado lá atrás que o terceiro ano do ensino médio acabava sendo ali um ponto fora da curva do trabalho com textos do campo jornalístico midiático, mas quem diz que você não pode aproveitar essa situação? O trabalho aqui com Iracema, Escravizaura ou Senhora, a exemplo desses recortes que estão aqui, lembrar aos alunos que esses romances lá no século XIX eram publicados em formato de folhetim nas páginas do jornal. E aí você faz esse retrospecto com o aluno do papel do jornal impresso no país desde o século XIX, quando ele começa a ser impresso no país, né, a partir da presença da família real aqui e a instauração da primeira prensa no Brasil, e como que a literatura usa desse espaço jornalístico e, portanto, disputa ali as páginas do jornal para chegar até os leitores que apreciavam, portanto, textos do campo artístico literário. Então você pode aproveitar e fazer essa combinação aqui e casar esses assuntos também. Finalizando, observamos então na sequência de atividade 1 do 2021, ou seja, da apostila que vocês começam no ano que vem, a predominância do trabalho com textos do campo jornalístico midiático
e a presença de gêneros e percursos que favorecem o trabalho com os multiletramentos. Refletimos sobre a relevância do trabalho com o campo jornalístico e midiático e com os multiletramentos, envolvendo gêneros constituídos de diferentes linguagens e mídias para produzir sentidos cujos conteúdos temáticos são representativos de diferentes culturas. Você pode então também comentar no chat aí como esta pauta contribuiu para a sua prática como docente. As referências estão aqui, é o material próprio do Governo do Estado de São Paulo, Aprender Sempre e o Currículo. E essas são as 5 reflexões, como eu disse, eu vou deixar aqui pausado durante 30 segundinhos esse slide e vocês podem pausar o vídeo para fazer a discussão ou mesmo acessar o PowerPoint que a coordenadora mandou para vocês para fazer a discussão ali em ATPC, pelo Microsoft Teams ou pelo grupo do WhatsApp, como a coordenadora definir. Então, pessoal, antes de eu deixar ali o slide pausado para vocês acessarem então as 5 questões das reflexões, eu quero deixar já aqui um grande abraço a vocês, um muito obrigado por terem acompanhado essa transmissão até o fim e espero que no ano que vem a gente possa, de repente, ter uma outra oportunidade assim, de estudo e formação, que é sempre bom, né? É sempre bom a gente estar estudando, a gente estar se preparando, a gente estar aí se instrumentalizando dos conceitos teóricos que embasam o material didático com o qual a gente trabalha em sala de aula, tá certo? Então, um grande abraço a vocês, até mais, tchau, tchau!